Fala pessoal, um tutorialzinho bem completo sobre como fazer um degradê em cabelo afro e um degradê alto. Só lembrando esse detalhe, é um degradê bem alto, beleza? Essa nossa máquina 2, né, a gente faz um movimento ali, sempre penteando aquele cabelo, mantendo organizado, né? A gente passa ali na recessão média ali, mais ou menos, e trazendo até a parte ali do osso occipital, beleza? Um pouquinho acima dele. Agora a gente vem com a nossa máquina 1, fazendo a marcação de 2 dedos. A gente deixa 2 dedos, como é um high fade, como é um degradê alto, a gente deixa 2 dedos na parte de cima e a gente raspa 2 dedos na parte de baixo. Por que isso? Porque a gente está estabelecendo nossa área clara. Então a nossa máquina 1 é o limite da nossa área clara. Então agora a gente vem com o pente meio. O pente meio a gente passa no movimento de saída, ó, eu passo bem devagarinho para vocês verem o movimento de saída, tá vendo? Eu não encosto na marcação da máquina 1, tá? Então é um movimento de saída, fazendo essa limpeza ali. E depois a gente vai vir com a nossa zero alta. Essa zero alta, ela termina essa limpeza que a máquina meio começou. Então você vai conseguir fazer todas as transições de pente sem muitas marcações. Isso vai te facilitar muito. Então, não se preocupa com a parte de baixo, sempre se preocupa com a conexão ali com a 1. Agora a gente vem com a zero alta, a gente vai trabalhar aquela limpeza ali, ó. Movimento também reto, trabalhando os últimos detalhes que ficou com a ponte meio. Zero alta é muito semelhante à altura com a nossa máquina com pente meio. Então é bom sempre você treinar, sempre usar essas duas máquinas, porque há cabelos que você não vai conseguir só utilizar a zero alta, a pente meio, e vai dar certo. Então é melhor você trabalhar essa zero alta aí para dar esse acabamentinho, beleza? Então agora a gente vem com a nossa zero, ali trabalhando no limite, ali onde a gente vai fazer a parte do acabamento. Então a gente trabalha zero, a gente trabalha zero intermediária, a gente vai trocando ali de acordo com a necessidade ali do couro cabeludo do cliente ali. Apresentando uma mancha, você não tem certeza se essa mancha vai sair com a máquina, por exemplo, a máquina zero, se ela vai fazer um buraco, se ela vai fazer uma manchinha, uma outra mancha. Então você troca, que é melhor você trabalhar sempre de cima para baixo, uma máquina maior para uma menor. Você vai tirar uma manchinha, você utiliza uma maior, beleza? Aí não saiu, você vem regulando para baixo para diminuir, e isso vai facilitar muito a sua vida, beleza? Agora a gente vem com o nosso pente 1,5 alto. Primeiro eu trabalho o pente 1,5 alto, depois eu trabalho o pente 1,5 baixo. Por que eu faço isso? E por que eu uso esse pentinho aí? Eu uso esse pentinho porque ele facilita muito ali para encaixar o cabelo ali, principalmente com o pente 1,5 na máquina ali. Então, num cabelo afro, num cabelo mais crespo, um cabelo mais grudado no couro cabeludo, é realmente uma ferramenta, uma utilidade bacana ali do pentinho. Nos outros pentes não há necessidade. Então, máquina 1, por exemplo, não há necessidade, né? Máquina 2, às vezes há necessidade, às vezes não. Então, fica essa dica aí, esse toque aí, beleza? Isso é de acordo com a sua dificuldade. Então, quando você quer começar a fazer, passar uma máquina e ela não estiver cortando direito, experimenta utilizar o pentezinho antes para dar aquela provocada naquele cabelo para cima, beleza? Voltando aí, a gente trabalhou com a pente 1,5 baixo e 1,5 alto. Agora a gente vem com nosso pente 1 alto e depois 1 baixo, fazendo esse mesmo detalhe aí. Eu já tinha feito do outro lado, a gente tá só terminando essa parte de cá para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Então, se você tem gostado aí do conteúdo, se você tem gostado do conteúdo do canal, tem assistido, não esquece de deixar o like aí. E, importante, gente, se inscreve no canal aí, faz essa onda que tem crescido bastante aumentar, beleza? Então, se inscreve e é nóis, beleza? Agora a gente volta com o nosso pente meio. Esse pente meio a gente volta com ele, por quê?
Quando você faz a marcaçãozinha na máquina 1, a máquina 1 mesmo, quando você vai tentar tirar ela com a mesma máquina, tende às vezes ficar alguns sinais em determinados cabelos. Então eu trabalho sempre uma máquina um pouquinho abaixo. Então essa máquina 0,5 ela vai ajudar eu dar um último polimento ali naquela região ali do degradê, beleza? Agora a gente vem com a nossa maquininha de acabamento. Eu uso a minha detalhe, mas pode ser qualquer outra, né, de outra marca que tem uma eficiência bacana. A Kemei, por exemplo, ela tem uma maquininha bem considerável, bem bacana, com um resultado custo-benefício bem razoável. É uma boa dica para você que está começando, né, a maquininha da Kemei de acabamento. Tem a da Babyliss, que é excelente. Tem a máquina da End. Então eu acho que tem um leque bacana aí de máquina de acabamento, beleza? Então como é que eu faço? Eu faço aquela marcaçãozinha e tiro ela, um movimento ali, levantando um pouco a máquina. Agora eu venho com a minha máquina 0, dando aqueles últimos detalhes, possíveis manchinhas, porque sempre é bom vir por último, né? Porque sempre tem alguns detalhezinhos que fica para trás, né? Principalmente com a questão da saturação visual, isso acontece muito. Do outro lado a gente também já fez também a máquina do acabamento e agora é a hora do navalete, né? Ou seja, da navalha. Sempre deita bem a navalha, né? Para você fazer esse acabamento, entendeu? Porque pode ser que você na hora de navalhar você faça uma marca. Então, como tirar, como evitar essa marca? Cola bem a navalha no couro cabeludo, bem deitadinha, bem do jeito que não vá, que ela continue, né, o degradê ali da máquina do acabamento, ou seja, ela continua descendo, né? Você respeita, você não vai fazer ela em pé, igual como se eu estivesse fazendo uma barba ou se não um pezinho. Então, fazendo desse jeito não tem jeito, não tem erro, vai dar certo, beleza? Agora, fazendo dos dois lados, acelerando para a gente não perder tempo. Essa é uma parte que eu acredito que poucas pessoas têm dúvida. Então, acelerando esse processo aí para a gente partir para o topo. E o topo a gente corta de uma forma bem legal, bem prática, mas que funciona, gente. Funciona muito bem, beleza? Comenta aí qualquer dúvida que você teve até agora, né? Que a gente, na medida do possível, a gente tem respondido todo mundo, né? Não é fácil. Às vezes tem vídeo que dá 80, 100 comentários, e isso realmente é bem difícil. Então eu já vou respondendo, à medida que vai chegando os comentários, eu já entro respondendo para não deixar ninguém com dúvida, né? Se a ideia é ajudar, então vamos ajudar direito, beleza? Então agora, como eu estou cortando esse topo? Você observou ali que eu utilizei a minha máquina, eu estou usando uma máquina 4 aí. Eu estou utilizando ela a favor, não contra o fio. Se você cortar um cabelo crespo, um cabelo afro, a favor do fio, contra o fio, contra o nascimento do cabelo, você vai fazer, né, uma lenha. Então, a não ser que o cliente queira uma máquina 2, bem baixinho e tal. Mas se você quer um volume na parte de cima, então é a favor do fio, beleza? Então você passa todo ali, eu já passei, adiantei o processo. Eu deixei só a parte do topete ali para fazer por último. Mas a parte ali, todo o topo ali já foi feito com a máquina. E agora eu estou fazendo essa conexãozinha ali, né, com o pentezinho corrido. É isso mesmo, é possível fazer um pente corrido no cabelo afro, né? Então quebra ali aquela quina. Por que eu quebrei com a tesoura? Porque se você vem com a máquina, você vai trocando de máquina, trocando de máquina, trocando de máquina, e você pode subir muito e comprometer o resultado, beleza? Então ali eu fiz o pentezinho corrido, agora eu venho com minha tesourinha dentada, só fazendo aqueles últimos acabamentos, dando aquela clareada nessa região, para fazer uma conexão com o degradê bem legal, né?
Então você pode observar que está bem encaixadinho, bem certinho, bem espalhadinho aquela área ali. Um cabelo crespo, dificilmente você vai conseguir uma uniformidade bem bacana ali. Às vezes nem sempre é possível, por causa dos cachos, né? Por causa dos enrolados do cabelo. Então na parte escura é normal, natural, que dê algumas manchinhas, beleza? Mas nesse caso aí, nessa imagem, nem está aparecendo quase nada. Beleza? Então vamos lá. A parte de cima, eu seco aquele cabelo ali na parte de cima, né? Corto ele. Eu vou ali acertando os detalhes, né? Como é que eu cortei esse cabelo na parte de cima? Eu passei a máquina, né? A gente acelerou o vídeo e tirou só umas pontinhas ali mesmo no dedo, na parte do topete, e sequei ele bem normal, bem padrão. E aí eu venho tirando, né? Fazendo essa conexão lateral e tirando ali as pontinhas. Então você vai provocando o cabelo e cortando, provocando e cortando. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você for só cortando ali, meio que amassando, né? Igual eu já vi muita gente fazendo com a tesoura, vi homens grandes aí do Instagram e do YouTube. Na hora de cortar essa parte de cima, eles vêm meio que cortando, tesourando e amassando. Só que aquilo, quando o cliente pentear esse cabelo no dia seguinte, ele vai ter muita dificuldade, vai aparecer muita ponta. Então, sempre vai penteando e cortando. Se for um cabelo bem grande, você vai utilizando o garfo e vai soltando esse cabelo. No caso desse cabelo do nosso cliente aí, é um cabelo mais baixo, beleza? Essa parte clara da coroa aí é a parte do rodemoinho dele, que ele, apesar de ter um cabelo que parecer volumoso, é um cabelo ralo o cabelo dele. Então ele tem ali algumas partes ali que, dependendo da imagem, dá uma aparência de algum fundo, mas não está. Está 100% uniforme essa região aí. Beleza? Então aí você vai fazendo os últimos acabamentos. É assim que se corta um cabelo afro. E aí vai variar o modelo, né? Você quer fazer um topetão, você quer cortar ele todo quadrado, você vai fazer um pezinho na frente ou não. No meu caso, o nosso cliente, ele não pediu para fazer pezinho na frente, deixar mais natural, e etc, etc tal. Porém, a técnica é a mesma, né? Você vai utilizar a máquina, faz o modelo que você quer e depois vem cortando ali esse pezinho ali, cortando essas pontinhas. Beleza? Agora a gente vai fazer, né, ali só uma leve limpezinha ali. Ali não queria um cabelo marcado nessa região, só para realmente ter, né, para a gente não ficar 100% sem o acabamento. É muito importante a gente trabalhar, né, o gosto, o modelo do cliente. Então aquele cabelo bem marcado na testa ali, na hora de uma rede social é muito legal, mas na hora do dia a dia são duas áreas crescendo ao mesmo tempo. Então, basicamente é isso, esse é o resultado, espero que tenham gostado, né? Com um degradê bem limpo, com o topo bem acertadinho, e até a próxima, forte abraço a todos.